O assistente comentou a urgência da tarefa que nos aguardava e confiou-lhe o depósito querido. Em breves instantes, tínhamos perante os nossos olhos inesquecível quadro afetivo. Sentara-se a velhinha no leito, pondo a cabeça do doente no colo acolhedor, acariciando-o. Em virtude do esforço valioso no setor da colaboração, Hipólito e Luciana, atendendo ao nosso dirigente, foram velar pelo sono da esposa, para que as suas emissões mentais não alterassem o nosso esforço. Ali permanecemos os três apenas, a mãe, André e o Jerônimo. Ele só precisava de amor, né? Da mãe, que dá proteção, que é amiga. Toda mãe sabe quando o filho precisa dela, né? Porque ela ama. E Dimas, experimentando indefinível bem-estar no colo materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado como criança semi-inconsciente, quase feliz. Jerônimo ordenou que eu me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Em primeiro lugar, insensibilizou inteiramente o vago, o abdômen, né? Para facilitar o desligamento das vísceras. A seguir, utilizando passes longitudinais, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Descansando alguns segundos, afirmou: não convém que Dimas fale agora aos parentes. Formularia talvez solicitações descabidas, porque ele já não pensava direito, né? Indicou o desencarnante e comentou sorrindo: noutro tempo, André, os antigos acreditavam que entidades mitológicas cortavam os fios da vida humana. E aí nós somos autênticas parcas efetuando semelhante operação. As parcas na mitologia romana, moiras na mitologia grega, eram filhas da noite, ou de Zeus, ou de Temis, né? Eram divindades que controlam o destino dos mortais e determinam o curso da vida humana. Então, elas decidem questões como a vida e a morte, de maneira que nem Zeus poderia contestar as suas decisões. Tá? E porque eu perguntei tímido por onde iríamos começar, ele me explicou. Segundo você sabe, há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado no serviço da liberação da alma. O centro vegetativo, ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas, o centro emocional, a zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax, e o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. Minha curiosidade intelectual era enorme, mas entendendo que não era hora de longos esclarecimentos, eu me abstive de perguntar. Mas Jerônimo, gentil como sempre, percebeu o propósito da pesquisa e acrescentou: em outra ocasião, André, você estudará o problema transcendente de várias zonas vitais da individualidade. Aconselhando-me cautela na administração de energias magnéticas à mente do doente, começou a trabalhar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de quantidade leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Esticaram seus membros inferiores com sintoma de esfriamento. Dimas gemeu em voz alta, semi-inconsciente. Os amigos correram assustados. Saco de água quente foram colocados nos seus pés.
Mas, antes que os familiares entrassem em cena, Jerônimo, com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração, que passou a funcionar como bomba mecânica desregulada. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro até a garganta, toda essa região, né? Mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, se opondo à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. O campo físico oferecia resistência, insistindo pela retenção do senhor espiritual que tomava conta dele. Com a fuga do pulso, foram chamados os parentes e o médico, que correram. O colo maternal, todavia, e sob nossa influenciação direta, Dimas não conseguiu articular palavras ou concatenar raciocínios. Alcançamos o coma em boas condições. O assistente estabeleceu reduzido tempo de descanso, mas voltou a intervir no cérebro. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias. E brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis olhar aquela luz brilhante, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento plasticizante. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. E à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada fulgurante do cérebro empalidecia gradualmente até desaparecer de todo, né? Como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade, momentaneamente recolhidos a um único ponto, espalhando-se em seguida através de todos os escaninhos do organismo perispirítico, assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das diferentes dimensões vibratórias. Dimas, desencarnado, elevou-se alguns palmos acima do Dimas cadáver, apenas ligado ao corpo através de leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico entre o cérebro de matéria densa abandonado e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. A mãe abandonou o corpo grosseiro rapidamente e recolheu a nova forma, envolvendo-a em túnica de tecido branco que trazia consigo. Para os nossos amigos encarnados, Dimas morrera inteiramente. Para nós outros, porém, a operação ainda era incompleta. O assistente deliberou que o cordão fluídico deveria permanecer até o dia seguinte, considerando as necessidades do morto, ainda imperfeitamente preparado para o desenlace mais rápido. E enquanto o médico fornecia explicações técnicas aos parentes, em pranto, Jerônimo nos convidou à retirada, confiando, porém, o recém-desencarnado, àquela que lhe fora desvelada mãezinha no mundo físico. Minha irmã pôde conservar o Jerônimo falando, né? Minha irmã pode conservar o filho à vontade até amanhã, quando cortaremos o último fio que o liga aos despojos, antes de conduzi-lo ao abrigo convenientemente.
Por enquanto, ele repousará na contemplação do passado, que está em sua visão panorâmica no campo interior. Além disso, está muito debilitado após o grande esforço do momento. Por essa razão, somente poderá partir em nossa companhia quando terminar o enterramento dos envoltórios pesados, aos quais se une ainda pelos últimos resíduos. A anciã agradeceu com emoção e deu a entender que lhe respondia às arguições mentais. O assistente concluiu: convém montar guarda aqui, vigilante, para que os amigos apaixonados e os inimigos gratuitos não lhe perturbem o repouso forçado de algumas horas. A mãe de Dimas revelou-se muito grata e partimos, em grupo, a caminho da fundação de Fabiano, de onde nossa expedição socorrista regressaria à crosta no dia seguinte. Eles tinham que terminar o desencarne de Dimas, né? No próximo capítulo, a gente vai ver o final desse desenlace. Antes disso, né? Assim que vocês, né, já terminaram a leitura desse capítulo, eu vou mandar um filminho que se chama A Morte de Dimas. E aí ele vai esclarecer mais alguma coisa, né? Porque às vezes o audiovisual é melhor do que só o áudio, tá bom? Beijos, boa semana, amo vocês.